Lobo, lobo, lobo! Bom dia! Como vocês estão? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o feriado de 9 de julho. O 9 de julho ele é um feriado em que todo o estado de São Paulo relembra a Revolução Constitucionalista de 1932. E por que que esse feriado é importante para nós, escoteiros, do movimento escoteiro? É um feriado onde todo o estado paulista ele se lembra que tentou derrubar o então presidente Getúlio Vargas. Nessa Revolução Civil, ela é civil por quê? Porque foram pessoas como eu, como você, Lobinho, que lutaram, que trabalharam para que essa revolução fosse finalizada com sucesso. Só que não foi tão assim, né? Mas durante a Revolução, o espírito paulista se fez presente em várias regiões do estado de São Paulo. E os escoteiros se fizeram presentes nessa revolução também, trabalhando, atuando, e vamos saber como, né? Eles foram selecionados, os escoteiros, para eles fazerem o correio militar. O que seria o correio militar? Seria a entrega de correspondências entre um comando e o outro, onde estavam os capitães, os generais, né, os cargos de militares mais elevados. Então, os escoteiros levavam essas correspondências. Então, eles levavam de um hospital para um telégrafo, para um correio, ou até mesmo eles entregavam jornais, cartas para os soldados que estavam lá na linha de frente, né, no campo de batalha. Os escoteiros eles faziam essa função de entrega de correspondência muito importante, porque nós não tínhamos em 32 internet à disposição. Aliás, nós nem tínhamos internet. Então era isso, eles trabalhavam dessa forma. O primeiro grupo do estado de São Paulo, grupo de escoteiro no estado de São Paulo, ele foi chamado de Boy Scout Paulista, o atual primeiro SP, atuante no movimento até hoje, que é o grupo de escoteiros São Paulo, que na época da Revolução ele aderiu prontamente à Revolução, assim como tantos outros grupos de escoteiro aderiram também à Revolução. Claro que os grupos de escoteiro que atuaram com mais eficácia, com mais foram os grupos onde na cidade haviam comandos, né? E em Campinas era uma dessas cidades. Nós tínhamos comando militar aqui na cidade de Campinas. E ela ficava na linha ferroviária, ali na estação de trem de Campinas, ali no centro da cidade. E só para lembrar, fazer um adendo, os escoteiros, os grupos de escoteiros, eles sempre participaram de momentos importantes na sociedade. O movimento escoteiro, em 1918, ele ajudou quando teve a crise da gripe espanhola. Aquela primeira onda de gripe que estava como se fosse um Covid, né? Foi uma gripe espanhola. E o movimento escoteiro ajudou também nessa época. E também ajudou uma revolução anterior à de 32, que é a de 1924. Mas então, voltando para a nossa revolução, a de 1932, em 1932, a revolução aqui em Campinas já estava perdendo força, né? O governo federal estava ganhando área, né? Ganhando posições nessa revolução. E o governo federal, então, ele teve uma sacada e colocou um cartaz, publicou um cartaz informando de possíveis bombardeios aéreos na cidade. Só que nesse mesmo dia que ele lançou o cartaz no jornal informando de possíveis bombardeios, ele não esperou. Ele tá nem aí. Já lançou não uma, mas duas bombas foram lançadas. A primeira bomba acertou a ferroviária de Campinas, ali no centro. Ela soltou uma bomba, ela
explodiu a bomba lá no centro, na ferroviária de Campinas. Quando essa bomba explodiu na ferroviária, não atingiu nenhuma pessoa, mas estragou a estrutura da ferrovia, que depois foi reconstruída. Mas na segunda bomba, logo na sequência, a bomba ela caiu no estacionamento da ferroviária, que havia um estacionamento lá, havia correio, havia o comando do revolucionário, e ela acertou ali, em cheio. Nesse local do estacionamento, como tinha correio, tinha os civis circulando por conta do correio, tinha um estacionamento que era de taxistas, enfim, neste teve vítimas, estragos materiais e com vítimas. E entre essas vítimas tinha um menininho, o Aldo Chiorato. Ele era escoteiro e ele tinha acabado de entregar a correspondência para o comando. Então, neste atentado aéreo de bombas, né, faleceram-se alguns civis, alguns comandantes e o Aldo Chiorato. Ele tinha apenas 9 anos de idade. Ele tinha a sua idade, Lobinho, 9 anos de idade. E o seu corpo foi encontrado no dia 18/7 de 1932, entre os destroços da Revolução. Ele foi enterrado na cidade de Campinas mesmo. E na sua lápide, quando foi enterrado, eles colocaram: escoteiro Aldo Chiaroto, paulista, inocência, coragem e civismo repousam aqui. Forte essa lápide, né? Porque realmente ele foi corajoso. Imagina uma criança de 9 anos fazendo um trabalho de um adulto, entregando correspondências e correndo esse risco de fato de vida, né? Infelizmente ele foi né, levado por conta de uma bomba aérea. Nesse mesmo mês de julho, o governo, não satisfeito de já ter destruído o comando, lançou uma terceira bomba na cidade de Campinas. Só que, felizmente, nessa terceira bomba, nenhuma pessoa foi vitimada. Elas não estavam nos locais, então só teve danos morais mais uma vez. Materiais. Para homenagear esses combatentes da Revolução Campineira, né? Os comandantes, os escoteiros que faleceram em atividade militar na Revolução, foi construído um monumento. O monumento ele está no Cemitério da Saudade. Ele foi inaugurado em 9 de julho de 1935. E foi enterrado nesse cemitério o Aldo, o menino, o escoteiro Aldo Chiorato. Atualmente, os restos mortais do Aldo Chiorato, os ossinhos dele, tudo, eles foram levados para o obelisco, lá no Ibirapuera, lá na cidade, lá na capital, em São Paulo, e no mausoléu aos heróis. Ele foi o único escoteiro colocado junto com os heróis para homenagear todos os integrantes do movimento escoteiro que atuaram, que perderam suas vidas nessa revolução. Então, atualmente, os restos mortais do Aldo está no mausoléu no Ipiranga. No mausoléu lá no Ibirapuera. Assim, todos os combatentes, todas as pessoas que lutaram na guerra, na Revolução de 1932, que sobreviveram à Revolução de 1932, com o passar do tempo, elas foram falecendo por motivos de doença, enfim. O último combatente que ficou vivo até 2012, foi o senhor Paulo de Barros Camargo, falecido já em 2012. Agora a gente vai ver um pouquinho das fotos que o movimento escoteiro todo ano faz a homenagem no Cemitério da Saudade e aqui em Campinas. Espero que vocês tenham gostado e que tenham aprendido um pouquinho sobre a Revolução de 32. Um beijo, até logo!